Olá, olá! Estou aqui eu, Natália, e minhas plantas. Hoje trouxe aqui para vocês um vaso cheio de ervilhas. Não, estou a mentir. Olha, e vamos combinar logo. Os nomes científicos das plantas que eu tenho, umas consigo lembrar, outras não consigo. Este vídeo que eu estou a fazer hoje era para fazer ontem. Só que eu fiquei completamente chateada com o nome desta menina ou deste menino e limpei tudo que foi gravar. Pronto. Não me saiu o nome da planta da língua. Pronto. Tentei, não consegui. Achei que não é dia dele. Não é dia de fazer o vídeo e pronto, acabou. Eu acho que as plantas e daquilo que eu estou a fazer, o meu canal deve trazer para mim só coisas positivas e não tem nada para chatear-me com nomes das plantas se eu não consigo lembrar. Um dia vou lembrar, quando vou pronunciar muito. Mas até agora eu conheço nomes das plantas, mas daqueles nomes que pessoas dão para elas. Por exemplo, esta planta, há pessoas que chamam colar de pérola. Há outros que chamam rosário. Mais umas que chamam colar de Maria. Mais outros que chamam pérola verde. Pronto, lembrei 4 nomes, mas 4 nomes daqueles engraçados extremamente que pessoas dão para as plantas. E eu acho que estes nomes condizem muito com plantas. E eu acho que é lindos nomes e se não consigo lembrar outros nomes científicos, ainda me vou chatear com isso. Mas por acaso tenho aqui uma coisa para espreitar, o chama-se Synécio rolianus. Pronto, então por causa daquela coisa do Synécio rolianus, ontem fiquei chateada completamente e acabei para não gravar o vídeo. Pronto. Uma vez eu fiz um vídeo pequenino e mostrei esta beleza e estava a dizer que vou abrir o segredo das minhas pérolas XXL. Realmente é bem grossos, muito jeitosos, tem aspecto mesmo de ervilha e tem tamanho de ervilha. Tem tamanho de ervilha mesmo. Olha, o que eu posso dizer que antes ele não estava nada assim. Mas eu gosto de mudar o sítio das plantas. Como vocês perceberam, é uma suculenta. É uma suculenta bem suculenta. Esta suculenta, há folhas. As folhas é mesmo estas coisinhas redondinhas. Estas perolinhas, pronto, não interessa. Não sei. Olha, as folhas mesmo destas. E esta planta não tem outras folhas, pronto. Mas cada bolinha tem um segredo da bolinha. Tem um segredo. Vou mostrar aqui. Eu já cortei ontem, pronto, como tu dizer. Estava a preparar ontem para fazer o vídeo e tentei fazer o vídeo, mas pronto, acabou. Fiquei chateada e fiquei com cortes aqui, é para fazer hoje. Pronto, o que eu queria mostrar? Toda a folhinha destas, tento procurar para mostrar melhor. Não sei se dá para perceber. Toda a folhinha tem um marisquinho. Vamos ver, não dá para perceber, não sei se dá para perceber. Dá para perceber um tom mais escuro. Pronto. Cada folhinha desta tem um marisquinho. Este risco é uma janela para a planta conseguir apanhar mais sol. Já que ela não tem folhas maiores, tem forma redonda, pronto, e natureza própria inventou uma maneira esta planta apanhar sol. Acho que ela precisa mesmo disto, porque esta plantinha, na minha casa, ao pé da minha casa, ela está na rua.
ela está na rua e ela não apanha sol nem por perto direta, ela está quase na sombra. Pode-se dizer que ela está na sombra. Porque no início, quando eu comprei ela, não me dei bem com ela, acho que ela ficou num sítio que apanhava mais sol, mas não ficava nada linda e bonita. E por isso eu mudei um sítio para mais sombra. E acho que agora ela é espetacular. Você pode achar que ela não é assim muito cheia, que ela não está a descair-se, porque normalmente pessoas gostam de para ela ficar assim. Olha, eu não gosto. Não sei porque gosto quando a planta está assim toda cheia. Pronto, não digo que não. Um dia quando ela fica assim, uma cheinha mesmo, umas bolas em cima das bolas, assim, tudo assim grosso. Assim, se calhar, eu vou deixar descair. E mesmo assim, não sei, porque muitas vezes tu fazer vasos pequeninos, quando me apetece, vou para o mercado de velharias vender as plantas pequenas, mais pequenas, e aquilo que é tu vender é tudo das minhas plantas, porque as minhas plantas, acho que um ano, um pouco mais do que um ano, eu estou com plantas. Comecei com suculentas, depois acrescentei colos, depois acrescentei tradescâncias e pronto. E elas crescem como malucas e não há nada para fazer. Eu tenho a vender, porque também, pronto, estou a oferecer. Estou a oferecer agora as minhas ofertas para o Natal e as minhas ofertas para os dias dos anos e para os outros dias é plantas, pronto. Por isso, paciência. Ofereço daquilo que posso oferecer e também vendo plantas no mercado. Vou para o mercado e vendo plantas. E já uma vez contei a história como uma senhora andava atrás destas bolinhas. Ela andava, estava a ver, estava a perguntar se não há uma bolinha solta para ela ficar com bolinha para fazer o vaso. Olha, como eu já estava a dizer, não sou má. Oferece montes das plantas quando pessoas compram, até quando não compram, não interessa. Mas pronto, não me apeteceu na altura, não ofereci à senhora uma bolinha. Na altura achei que mesmo se ela encontrasse uma bolinha caída, não vai dar a planta nenhuma, porque achei que não. Mas já ouvi uma senhora dizer que dá para fazer planta com uma bolinha destas, mas por acaso acho que deve levar muito tempo para fazer um vaso assim. Não sei se dá para sobreviver até esperar de uma bolinha. Dá, pronto, dá. Dá. Mas eu vendo plantas por um preço bastante simbólico, não é caro, e achei engraçado que uma pessoa quer uma bolinha e não, pronto, podia não tomar um café e comprar um vaso. Por isso, um vaso pequenino, já cheio de plantinha, e assim ficava com planta. Mas pronto, não gostei. Não gostei a senhora, vamos dizer assim. Não gostei a maneira dela caçar os pedaços das plantas das pessoas ao meu lado, à minha volta, e estava atenta para ninguém roubar a minha bolinha. Pronto. Já disse que esta planta, ao pé da minha casa, está sempre na rua. A minha opinião, que suculentas é para ficar na rua. Eu acho que é só no último caso, quando realmente a pessoa não tem possibilidade, não tem quintal, não tem jardim, não tem varanda, não tem marquise. Pronto, assim não há nada para fazer. E se a pessoa quer plantas dentro de casa, isto é, pronto, parabéns à pessoa, porque quer plantas e gosta de plantas. Olha, Sandra, olá. Tenho a senhora amiga que adora de plantas e tenho muitas plantas dentro de casa. Tenho muitas plantas dentro de casa e ela está mesmo apaixonada por plantas. Por isso é mesmo daquele caso quando realmente a pessoa gosta das plantas. Assim, pronto, assim paciência e não há nada para fazer e suculento também tem que ficar dentro da casa. Mas a minha opinião, suculentas, rua, é para ficar na rua. Claro, no nosso país, aqui em Portugal, no Algarve, né? Porque estou a falar de Algarve, estou a falar da zona de Olhão, estou a falar onde temos calores, onde no inverno não tinha aqui geada este ano, por acaso agora é o início da primavera.
tempo por acaso melhorou, tivemos muita chuva, muita chuva, muita chuva. O que eu posso dizer mais sobre esta planta? Pronto, já disse que ela quer sombra ou meio sombra. Pode apanhar algum luzinho de manhã, antes do almoço, ou no final da tarde. Luz, hora de almoço, não aconselho planta nenhuma. Por acaso há plantas que podem aguentar, mas é realmente poucas plantas que conseguem aguentar daquela luz forte, daquele calor. Porque luz e calor, luminosidade e calor, coisas completamente diferentes. Pronto. Esta planta fica muito bem com 18, 25 graus, mas temos aqui mais. Por isso é que ela está na sombra, para não apanhar assim muito calor. Ela também aguenta temperaturas um pouco mais baixas do que 18, né? Pronto, paciência. Ela está ao pé da nossa casa e tivemos aqui 5, 6 e 7 graus e ela ficou bem. Ficou linda. E o que podemos dizer? Ela pode crescer, o comprimento destas caules pode crescer até 1 metro, mas como vocês já perceberam, não é esta a minha ideia. Gosto de pôr planta assim, também por uma razão. Se eu vou deixar ela descair, pronto, tá bom, o vaso fica careco. Eu não gosto de vasinhos carecos, gosto quando elas ficam, primeiro preenchem bem o vaso. Se vocês vão ver esta planta, não dá para perceber, dá. Está aqui um raiz aéreo. Se nós vamos pôr planta, não é só esta, há várias suculentas. Se nós vamos pôr ela assim, tocar no chão, ela vai própria procurar chão e a umidade do substrato vai ajudar ela a criar destes raizinhos aéreos. E depois, pronto, quando vamos querer fazer os vasos, vamos cortar e era bom se conseguimos cortar com aqueles raizinhos, já vai ser metade de trabalho para enraizar a planta. Mas também não é necessário, esta planta enraiza bastante bem. Quem sabe tratar ela, quem consegue encontrar o língua igual mesmo com planta. Porquê? Porque já ouvi pessoas dizerem que há pessoas que têm jeito que eu não tenho jeito. Tá, desculpa lá a treta, não. Quem gosta das plantas vai conseguir arranjar o jeito. Porquê? Porque vai com prática, vai com experiência saber o que a planta quer. Porque uma planta como uma pessoa quer uma coisa e outra pessoa, pronto, tá bom, não consegue dar a conta a mesma planta. O que a planta quer é muito amor. E muito amor vai ajudar ela a crescer, vai ajudar ela bonita e vocês ficam cheios de alergia e emoções positivas. O que interessa, isso que eu estava a dizer logo de início, eu não me vou chatear com nomes daqueles científicos quando não estou a lembrar, porque há plantas que eu lembro nomes, mas outros que não lembro nem por perto, por isso nem me vou chatear, já me chegou ontem e pronto, já sabem. Se não estou a dizer o nome da planta, daquele de Wikipedia, do Google, então paciência. Se vocês sabem, podem deixar nos comentários. Muito bom, agradeço, obrigada. Mas sou assim. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, como quer. Pronto, tá bom. O que eu queria falar mais sobre esta planta? Estou aqui a espreitar. Pronto, tá bom. Estou aqui a espreitar. Já diz que ela... O que eu antes estava a fazer com esta planta? Gostava por ela... para preencher o solo, tinha no vaso um bonsai de jardin. E depois deixei esta plantinha à volta dele. Isso não foi no início, estou a lembrar agora. Realmente foi muito giro, porque a planta preencheu o vaso e depois começou a rastejar para cima do jardin. Mas pronto, não sei o que aconteceu, já não lembro bem, acho que vendi o jardé e o meu colar de pérola ficou rastejar aqui na terra, no substrato. Pronto, o substrato acho
que é melhor, acho, não acho, é mesmo, é para suculentas. Mas como esta planta não gosta de, olha, mais uma dica, a minha planta, podem dizer que as suculentas não gostam de água, mas a minha planta gosta de água. Não posso dizer que ela gosta de ficar encharcada, não posso e não vou dizer. Ela não gosta de ser encharcada, mas ele gosta de terra bastante, substrato bastante úmido. Não é que eu deixo secar completamente, nunca deixo secar completamente. E até gosto de borrifar ela. Pronto, tá bom, assim ela fica bem hidratada. Isso como nós bebemos água, ficamos hidratados. E esta plantinha também. E como pessoas regam suculentes. Há quem dá só um pouquinho, pronto, e depois de algum tempo outra vez pouquinho. Mas eu acho que já, como estou a dizer, tenho uma prática experiência e acho que não é bem assim. Substrato deve ser bem drenado, bastante bem drenado. Debaixo dos todos os vasos tenho uma camada de drenagem. Eu compro argila, porque ela não é muito pesada e depois eu consigo, com o peso do vaso, saber se ela está úmida ou não. Aqui por acaso não tem aonde meter o dedo assim profundo para eu ver se a planta está úmida ou não, se a terra está úmida ou não. Estou a dizer a terra, mas é substrato. Por isso, até ela agora está regada e bem pesada. Como tem argila, a argila é leve e não pesa muito. Por isso é fácil de saber, com prática a pessoa consegue aprender e ver, mesmo com o peso do vaso, saber quando é necessário regar. Mas também não é obrigatório. Olha, isso não é obrigatório e não é assim muito certo. Nem eu sei fazer isto assim muito bem, mas às vezes consigo acertar. Por isso, pronto, tá bom. A regar abundamente, mesmo para a água sair aqui para baixo por buraquinhos. Todos os meus vasos, todos, quase todos, para suculentas, todos, têm buraquinhos. Eu quando compro um vaso, eu não só deixo os buracos que já está, e ponho muito mais buracos. Um dia vou mostrar como tu fazer. É fácil de fazer buraquinhos, a minha maneira é muito fácil mesmo. Como uma coisa quente, fininha, meto no gás, aqueço e faço buracos. Depois lavo o vaso e preencho ele com substrato e com planta. Então já sabem, regar abundamente e depois deixar secar. Quando as camadas em cima ficam assim um pouco secas, quase todas secas, mas ainda com alguma umidade, não preciso deixar secar completamente. Podem regar outra vez. E a mesma coisa. Mas eu muitas vezes borrifo, realmente sim, quando está muito calor eu gosto de borrifar. Porque dizem que tem de se regar assim muita e não é só um pouquinho. Porquê? Agora vamos comparar connosco, sim? Quando você tem muito sede, quando quer beber uma coisa, quando pronto, tá bom, tá realmente muito calor e tá com sede. Se você bebe só um golinho de água, você fica bem? Acho que não. Só mesmo de beber um copo assim, mesmo fartar-se de beber água assim, você fica mesmo contente e fica mesmo pronto, tá bom. Já tu assim, então tu bem. Porque senão beber um bolinho não adianta nada, a mesma coisa a planta. Se você vai pôr assim só um pouquinho, com vento, com muito calor, que nós temos aqui. Tu falar sobre Portugal, pronto, dos outros países é diferente, né? Com vento, plantas secam, mesma coisa que com calor. Até se calhar com vento e frio seca muito mais rápido. Estou a falar mesmo como uma estrangeira e não é só mesmo como, sou uma estrangeira. Por isso, pronto, tá bom. Vamos continuar e vou mostrar agora como fazer um vasinho para ficar vaso mais rápido cheio, ok? Porque pode ser pensar que não é assim muito complicado, mas pronto, não sei como tenho a fazer agora, para vocês verem bem. Desculpem, vou ter a acertar aqui a câmera. E vocês vão ver os meus mãos, não precisa ver a mim, e vou mostrar, pronto. Tenho aqui o vaso,
Está aqui um pouquinho de argila, pode-se pôr, pode-se não, o vaso não é assim muito grande, posso não pôr argila. Nos vasos maiores sempre tu pôr. Pronto. Aqui o substrato de suculentas. Um dia também vou dizer como escolher o substrato, porque às vezes há substratos para suculentas uma treta, desculpa lá, não prestam para nada e a água fica aqui em cima, parece pele de ganso ou os patos, eles têm tipo gordura e não se consegue molhar. É a mesma coisa à terra, há substrato para suculentas, mesma coisa, que parece a gente molha, 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 nada, não fica, a água não entra para dentro, tristeza da vida, realmente. Pronto, já tenho galhos aqui cortados, vou mostrar aqui galhos, vamos ver, está bonitos, está lindos, está, não estou a ver aqui raízes aéreos, mas também não é necessário, não há problema nenhum. Pronto, está aqui um, pronto, está bom. Com sorte você encontra mais, assim, eu aqui podia encontrar mais, mas eu não quero por causa de estragar a minha planta, só aqui mesmo para mostrar. Pronto, vamos fazer. O meu substrato já está molhado, foi molhado ontem porque eu fiz vídeo e eu não acabei, pronto, está bom, mas vamos fazer. Eu vou fazer aqui um buraquinho. Aqui eu já tirei, aqui tira-se algumas bolinhas, para deixar o caule aqui careco, sem nada. 1 centímetro, um pouco mais, está aqui mais. Agora vou meter na terra e vou pôr em cima o substrato. Aqui, vou pôr em cima. Agora o que eu vou fazer? Agora vou fazer assim. Vou deixar, pronto, isso também não é fácil, parece, não sei, parece uma cobra, não quer ficar. Pronto, temos de fazer a maneira para bolinhas não ficarem debaixo da terra, isso não, senão elas apodrecem. O que tem de estar debaixo do substrato é mesmo daquela parte que eu tirei bolinhas. Pronto, vou pôr mais um, a mesma maneira, vou pôr mais uma mesma maneira, naquele onde acaba, que eu mostrei, pus em cima substrato, o resto vou aqui embrulhar e vou pôr em cima da terra, não vou pôr terra nenhuma em cima dos caúbos, pode-se pôr, mas eu vou fazer outra maneira. Pronto, vamos fazer assim. Vou fazer mais um, já que tem 3, e não vou agora procurar outros vasos. Vou meter tudo no mesmo vaso. Como já mostrei, vamos enterrar a parte e vamos pôr a maneira para bolinhas não ficarem enterrados no substrato. Pronto, não sei se ficou bonito, se não. Isso também não é muito fácil. Não é realmente muito fácil. Eu faço vasos assim e eles parecem estar a se virar sempre para o outro lado. Pronto. Vamos ver. Ficou assim. Agora eu vou mostrar uma dica muito gira. Vamos ver o que eu tenho. Vamos ver o clipe. Sim? Vocês podem inventar outra coisa. Se você tem um arame assim, uma rã, ou alguém pode fazer para você. Não sei se consigo. Ups, consegui cortar. Vou fazer mais um. Por acaso estas clipes está muito bom, porque eles acho que não ficam frujas. Eu gosto. Ainda coloridos, dá para ver bem no substrato. Dá para ver bem. E aquela parte aqui, início dos caúdos, início das ramadas, vou fazer assim, vou apertar com clipe, vou apertar, porque isso é assim, quando vou pôr água, quando vou mudar o sítio do vaso, quando vou mexer com planta, o caule é capaz cair ou fugir, ou pronto, quero que isto fique bem preso. Também vou aprender com mais um,
vão perder com mais um no outro sítio. Vou fazer, não vou, como dizer, não vou apertar muito, porque assim eu posso estragar a planta. E eu não quero, porque os ramos caús estão bastante sensíveis, pronto, é fácil de partir e eu vou apertar, vou aproximar o caú até o substrato, mas nada especial, não vou fazer muita força, é mesmo por esta razão, para não estragar a planta. Vou fazer isto nos vários sítios. Pronto, o que eu posso dizer mais, sabem o quê? Se vocês têm um jardim, se vocês têm natureza perto, quer dizer ervas, quer dizer caracóis, então cuidado, porque caracóis, e fico completamente chateada também com elas, porque eu plantei alguns vasinhos destas para ter para o mercado e os caracóis foram atrás delas e comeram, comeram as minhas plantinhas, deixaram algumas bolinhas, mas comeram bem. E não comeram bolinha inteira, comeram um pedaço, depois comeram outro pedaço, pronto, tá bom. É que elas são muito espertas, sabem? Tenho este problema e às vezes estou a dizer para o meu marido, olha, eu vou para a rua, agora à noite, quando está muito escuro, vou à caça. Ele diz, tu és maluca? Vou à caça e vou procurar caracóis. Eles também vão à caça e eles vão à noite. Eles de dia, se vocês vão agora, está de luz ainda na rua, eles não querem nada com plantas. Quando a gente vai começar a adormecer, como sono, e ainda por cima, se a gente rega plantas à noite, antes de, pronto, à noite, na parte da tarde, assim é que isto para elas é mesmo nham, porque elas vão atrás das plantas com velocidade dupla e tripla, porque as plantas estão úmidas, não sei porque está a atrair a elas, não faço ideia, mas pronto, tá bom, é a mesma coisa que quando é chuva, assim pessoas começam a procurar a caracóis, né? Não é quando está sol. É a mesma coisa quando a planta está bem regadinha, olha, os caracóis vão à caça e eu vou também caçar a elas. Pronto, tá bom. Então já sabem. Se nós vamos deixar a planta descair, planta que não tem ainda raiz, cuidadinha da planta, ela vai precisar muita força para aguentar e para criar raiz. Assim, ela tem muito mais possibilidade de criar raízes várias, porque pronto, tá bom, como eu já estava a mostrar, a planta mesmo, os ramadas dela está a criar raízes, estas colares, porque há várias colares diferentes, com nomes diferentes, elas têm esta mania, elas têm esta tendência a criar raízes aéreas e não só colares, há suculentas, muitas suculentas e muitas plantas, tá a fazer assim, gostam e sabem fazer isto, pronto, tá bom, a natureza sabe melhor do que nós. Por isso, espero que ajudei para vocês, dei algumas dicas, pronto, se você não tem o clipe, ou se você quer fazer mesmo, ou comprar umas coisas que dá para aprender também estas ramos, pode fazer. Eu arranjei esta maneira muito fácil, falei que pronto, tá bom, comprar só uma coisa dos clipes e pronto, já temos, até não preciso comprar, sempre temos em casa material que pode-se inventar e aproveitar. Já sabem, esta planta não gosta de muita sol, gosta de alguma luminosidade, gosta de bastante umidade, gosta de ser borrifada, mas não é obrigatório. Eu borrifo porque apetece-me, pronto. Mas vocês não podem borrifar, podem não borrifar. Se vocês cortam o ramo, vocês depois vão perceber que a própria planta já dá 2 ramos, faz uma bifurcação. Por isso, como é tu dizer, as plantas agradecem quando nós estamos a podar elas. Elas realmente gostam de ser podados. E muitas plantas, nem só estas,
não é só suculentas. Às vezes cortas uma coisa, uma parte de suculenta e depois crescem 3 ou 4. Eu às vezes faço de propósito mesmo, para ter planta com vários rebentos. E de início a planta fica, vamos dizer, a feia, não? Se nós vamos cortar a parte melhor da planta, ela fica feia, mas pronto, fica feia há algum tempo e a gente sabe que ela depois vai ficar bonita. Pronto, já sabem. Como uma bolinha, não sei, eu nunca fiz, porque acho que demora muito tempo. Prefiro fazer a maneira como eu já estava a mostrar. Também tenho aqui outro colar, já agora. Colar de azeitona. Vamos ver como ele cresceu. Colar de azeitona, a diferença é mesmo, tem um pouco esticado. Não é assim redondo como o colar de pérola, está esticadinho e tem aspecto de azeitona. Pronto, as pessoas que inventaram este nome para esta plantinha. E também, se você está aqui a ver o vídeo comigo até agora, também conseguem ver aqui mais uma beleza que eu tenho. Mais uma beleza que eu tenho aqui. Olha. Colar de rubi. Colar, outra vez colar, você viu? Pronto, não quero aprender os nomes mesmo de científicos delas, ou quero, mas não posso. No momento não posso, pronto. Este colar já, as florinhos dele já ficaram secos, como eu vejo. Ou também posso não ter certeza, mas parece que sim. Começaram a ficar já secos. Vejam aqui. Este é um muito pequenino que eu tenho, porque eu tenho um bem grande. Este é dos pequenos e não percebi porque a folha dele, pronto, outra vez folha, estou a falar da folha, é a folha dele, as folhinhas dele é mesmo fininhas, porque eu tenho um colar com folhas maiores, bem grossas. Agora vamos ver esta. Uma folhinha redonda, aqui não há, como no colar de pérola, não há daquele risco que acumula sol, mas já posso garantir que com uma folha destas, você consegue fazer a planta. Eu já fiz várias. Quando uma coisa cai, um pedaço parte, eu muito raro deito fora. Pronto, isso tenho sempre muita pena de deitar fora, por isso, pronto, meto na terra, faço um buraquinho, meto na terra e pronto, trego outra parte da planta e assim, pronto, até já vou mostrar agora, não sei se consigo tirar com raizinhos, vamos ver. Bom, está aqui, viu? Pronto, meto, gosto destas experiências, por acaso agora já não tenho necessidade, porque tenho muita planta, não há necessidade para mim agora fazer plantas com folha, mas por acaso vou dizer assim, Rosário, lá compro plantas, comprei, agora já não compro, não sei, pode ser que eu vou continuar. Mas tem tantas que tenho medo de comprar mais, pronto. Comprei plantas como Rosário e ela também tem muitas suculentas e outras plantas lindíssimas. E ela ofereceu para mim um ramo mesmo desta planta, de colar de rubi. Ofereceu para mim um ramo sem raiz e eu, como estava muito, dei um pedaço para a vizinha, dei um pedaço para uma amiga minha, depois para outra uma amiga minha. Pronto, e eles todos, o que acontece é que eles todos têm planta desenvolvida, a planta fica bonita, pronto, e a minha é uma tristeza da vida. Não sei, achei muito, não percebo porquê, ela ficou assim muito tristinha, vamos dizer, a planta. Nada para fazer, mas depois um dia ela começou a ficar assim mesmo, a rebentar por todo lado, e esta planta já é outra planta, já é filha da planta mais pronto, que eu tenho, porque esta realmente é bebezinho. A outra planta eu não consigo trazer cá para dentro de casa, tenho também vídeos com ela na rua,
Pronto, esta é o meu bebezinho. É mais pequeno, o vaso pequeno e eu posso mostrar para vocês aqui dentro de casa. Também tenho aqui a oferta do rosário, vamos ver aqui. É colar de melancia, pronto, mas eu não sei porquê, mas a melancia também não gosta de mim. Está viva, como foi no início também com colar. Está viva e está bastante viva, realmente está bom. Acho que lá agora está melhor, obrigada plantinha. Mas não cresce assim muito, não sei, pode ser que ela não gosta do mesmo tratamento que eu dou para esta. Não dou assim muito tratamento, mas rego, como eu estava a dizer, abundamente esta planta bastante e ela seca e pronto, só não reguei agora, ela está seca agora. Porquê? Porque queria trazer ela dentro de casa e não reguei. Mas posso dizer a diferença entre a colar de pérola e esta planta. Esta planta, que menos água recebe e mais sol recebe, esta é mais pequena, olha, partiu-se. Esta é mais pequena, fica a apanhar menos sol. E daquela que eu estou a dizer, mais planta que eu tenho, colar do Ruby maior, que é apanhar mesmo tudo e mais uma coisa. Apanha chuva, apanha sol, apanha sol hora do almoço, apanha tudo. E trouxe aqui um pedacinho dela. Ela não está ainda escura, mas já tem tendência para a escuridão, já tem tendência para ficar o rubi. Aqui essas coisinhas não olham, isto não é nada, isso foi o ramo das flores, ela floresceu já antes e isto ficaram macios os restos. Eu não tinha possibilidade de limpar isto, porque esta, como está mais verde, mais novinha, começou a dar flor mais tarde. E esta já floriu. Ai, mas pronto, só para vocês terem ideia, para verem que ela é mais escura. Também bastante, eu rego bastante bem ela, e se eu não regasse assim tanto, ela já ficava mesmo assim, cor quase violeta, cor de rosa escuro, 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 porque daqui o nome dela, desta planta, o nome desta planta é colar do rubi. A ideia é essa, pronto, para ela ficar cor de rubi. Por isso esta planta, que menos água recebe e mais sol recebe, você vai ter planta magnífica, planta maravilhosa, planta, vamos dizer, tipo esta cor, mais ou menos, mais clarinha um pouco. Pronto, está aqui a minha para descanso, é bonita. Não dei conta ainda a eles todos, pronto. Então já sabem, plantar igual que colar de pérola. Se vocês querem o vaso cheio o mais rápido possível, é fazer a mesma coisa, assim, embrulhar, e própria planta vai procurar aqui a umidade, vai procurar o substrato e vai criar raizinhos aéreas e pronto, voilà. Daqui um pouco você vai ter planta grande. Pronto, muito obrigada quem ficou comigo até final do vídeo. Muito obrigada a todos. Por acaso hoje você viu, hoje estou bem, hoje estou melhor. Ontem estava mesmo completamente estragada, completamente chateada com o nome da planta, com o meu cinésio. Nem vou agora espreitar para ver o segundo nome. O cinésio acabou. E qualquer dúvida, qualquer coisa que você dúvida, acho que vocês já, umas se calhar sabem mais do que eu das plantas e nomes e como fazer e criar, por isso tá bom. Se vocês vão dividir comigo a sua experiência, agradeço muito. Fico muito contente e feliz se vou ver os vossos comentários, quer dizer que você está a ouvir o que eu estou a dizer e está a contrariar ou está a concordar comigo. E se gostam dos meus vídeos, tentar fazer, pronto, não tenho assim um gráfico para fazer, faço quando me apetece, mas faço bastante. Faço vídeos com minhas plantas que eu tenho muitas plantas, por isso, bem-vindos ao meu canal. Queria pedir, quem gosta dos meus vídeos, pronto, subscrevem-se e ligam-me também de sininho, assim vocês vão saber quando eu vou pôr um vídeo para ar, porque não tenho
não tenho a mínima ideia quando vou pôr. Quando me apetece, quando estou a fazer, depois às vezes logo, às vezes depois de algum tempo, mas normalmente até agora os meus vídeos vão mesmo assim como está feitos. Não tenho espaço, não tenho tempo para fazer, para brincar com vídeo, cortar, fazer, pronto, tá bom. No momento os vídeos vão assim mesmo como eu estou a fazer e não modifico eles. Por isso, subscrevem o meu canal, ajudam o canal a crescer, faz favor. Se não gostam, não gostam, mas se gostam, agradeço muito, fico eu feliz. E pode ser que vocês aprendam uma coisa comigo, pode ser que eu aprendo também muita coisa com vocês, agradeço. Porque, pronto, eu estou a falar daquilo que estou a ler, daquilo que estou a ouvir e estou a ler muito na internet sobre as minhas plantas. E também estou a falar daquilo que estou a aprender eu própria, por isso estou a falar da minha experiência. Olha, estou aqui a espreitar assim porque não dá para ver a mim própria, mas pronto, já não vou agora mexer na câmera. Olha, obrigada, tchau, tchau e tudo de bom para vocês. Felicidade e muitas plantas.